Tessalinha. Graça e paz. Amém. Bom dia para vocês. Eu confesso a vocês que quando o pastor Paulo me chamou para ministrar hoje pela manhã, estava tudo programado para eu viajar. E me pegou de surpresa não, porque a gente tem que estar sempre pronta. Mas eu passei mais tempo orando do que estudando. Falei, Senhor, fala no meu coração, porque meus planos é outro, agora vem os planos do Senhor. E eu gostaria de ministrar algo que viesse no seu coração, assim como Deus ministrou no meu coração. E eu passei mais tempo falando com Jesus do que estudando. E eu creio que nesse tempo Ele ministrou alguma coisa e eu gostaria de compartilhar com você nesta manhã. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor. Nós vamos ler 2 textos. Esse negócio não está muito alto não, gente? Esse microfone não está muito alto não, no ouvido de vocês? Sei lá, que parece estar falando muito alto aqui na minha cabeça. Lucas capítulo 4. Primeiro texto nós vamos ler Lucas capítulo 4, do 1 ao 4. Todos acharam? Ah, está ali. Jesus, pois, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e era levado pelo Espírito no deserto. Versículo 2. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Disse-lhe então o diabo, se tu és filho de Deus, manda a esta pedra que se torne em pão. Disse, porém, Jesus, lhe respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. E Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Fala sobre a armadura de Deus, sobre armas de guerra. E nós vamos falar um pouquinho sobre essas armas de guerra nesta manhã. Versículo 10 ao 18. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Até aqui. Nós sabemos que o diabo ele não é um símbolo, que o diabo ele não é uma ideia, uma ideologia. Nós sabemos que o diabo ele não é algo que foi criado da mente humana. Nós sabemos que ele é um anjo caído, que ele ministrava adoração, que ele ministrava louvor. Ele era ministro da música. Nós sabemos que ele é um anjo caído, que foi expulso da presença de Deus por conta de querer a glória para ele, de querer ser igual a Deus. Nós sabemos disso.
Muitos pregam por aí que isso não é verdade, que isso é uma ideia, que isso nasceu no coração das pessoas, mas nós sabemos que não é assim. E nós sabemos que ele age constantemente. O diabo, ele está sempre com o propósito, com o objetivo de armar ciladas na nossa vida, para que o propósito de Deus não seja manifesto na nossa vida, para que nós também não venhamos a conhecer o propósito de Deus, conhecer a vontade de Deus na nossa vida. Ele está o tempo todo, nesse exato momento que vocês estão me ouvindo, que eu estou ministrando a palavra, que ele está ouvindo, ele está tentando fazer com que a palavra chegue até os seus ouvidos de uma forma distorcida. E para isso, nós devemos entender que a batalha não é, como Paulo falou para os Efésios, não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os demônios. Ele vai usar uma boca, ele vai usar uma mão, ele vai usar o corpo humano, porque ele é espírito, né? Os demônios são espírito, e ele vai usar das pessoas para poder nos atingir. Muitas das vezes ele vai usar até mesmo quem nós amamos, quem está mais próximo de nós, para nos ferir, para nos atacar, para que possamos ficar entristecido com aquelas pessoas, aborrecido com aquelas pessoas. E ele faz isso de uma maneira ardilosa, de uma maneira sutil. Então o diabo, ele não é um símbolo, ele não é uma ideia que surgiu na cabeça da humanidade. Ele existe, ele está o tempo todo, 24 horas em ação contra a nossa vida, investindo. Lá no Éden deu certo com a Eva, sabemos disso, né? Lá no Éden, quando estava lá, a Eva toda lá na presença do Senhor, um dia, ela, né, no caminho lá de se apresentar na presença do Senhor, porque tinha um momento, uma hora que eles se apresentavam diante do Senhor, a Eva foi pega ali e deu certo a investida do diabo. Então derrubou todo o plano de Deus, entrando o pecado no mundo, né, toda a ideia de Deus, tudo aquilo que Deus criou de bom para nós, colocou, né, o homem para dominar toda a terra, dominar os seres, os animais, as coisas na terra, tudo isso acabou. Então deu certo. E lá em Lucas capítulo 4, o diabo, ele vem tentando novamente, porque lá no Éden Deus criou, ele falou, façamos o homem a nossa imagem, parecido com a gente, né? Pai, Filho e Espírito Santo estava junto ali na criação, e Deus projetando tudo de bom, tudo de maravilhoso, tudo de excelente para o homem. Aí aconteceu o que aconteceu, né? Caíram. Aí agora vem novamente. Jesus, ele sai do Jordão, no momento que ele terminou, né, o batismo dele lá, e no momento que ele estava saindo do Jordão, a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Aí não deu certo a investida do diabo. Primeira coisa, queridos, que eu gostaria que o Senhor ministrou no meu coração ontem, é que precisamos estar cheios do Espírito Santo. Cheios de Deus, cheios da palavra, cheios do conhecimento do Senhor. Quando o nosso coração está cheio do nosso eu, aí há o perigo, porque aí o diabo vai dar certo a investida dele. Aí começa aqueles pensamentos, por que fulano fez isso comigo? Não devia ter feito isso comigo, não devia ter falado assim. Ah, mas porque ela é muito ignorante. Aí começa as coisas maquinando na nossa cabeça. Quando eu chegar lá, ele vai ver. Ah, quando eu chegar lá. E a gente começa então com aquela mágoa, com aquele rancor, com aquelas coisas, porque o nosso coração está cheio do eu. Mas Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo. E o diabo, ele teve o momento certo de investir. Ele não investiu no momento que ele estava sendo conduzido pelo deserto, pelo Espírito. A Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo e que ele foi conduzido pelo Espírito Santo no deserto. Ou seja, ele já sabia que ele iria ficar tantos dias ali, mais de um mês, 40 dias, sem comer, sem beber nada. Bom, acho que a Bíblia não fala beber não, falou só comer, sem comer nada, não sei.
Aí então, ele, durante as primeiras semanas, nada. Jesus estava bem ali. A segunda, a terceira, a quarta semana, e foi passando. Com 40 dias, ele já chegou no limite humano. Ele estava esfomeado. Estava com muita fome. Às vezes, passa do horário da gente comer, a gente fica mal-humorado. Pelo menos eu fico. Você fica mal-humorado. Você fica irritado. Você tem que comer alguma coisa. Aí a glicemia cai e você começa com tremedeira. Você tem que comer alguma coisa. Você já imaginou? 40 dias. A pressão cai. Aí vem o diabo naquela hora ali, no momento da fraqueza, no momento de fragilidade, ele sabe a hora de atacar. E o diabo vem e ele fala se coloca uma dúvida, se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Quantas vezes no momento de dificuldade, de aperto, lá na nossa casa, né? Não é dia de culto, porque geralmente no dia de culto, né, você já começa desde tarde a orar. Senhor, abençoa o culto, abençoa a minha vida, abençoa quem vai ministrar, abençoa quem vai ministrar louvor, quem vai levar a palavra. A gente começa a interceder pelo culto daquele dia. Mas digamos que não seja o dia de culto, um dia que você não tem que estar juntamente com os irmãos, você está lá sozinho. Imagina, no momento da dificuldade, do aperto, nós temos que vigiar. Nós temos que perseverar em oração, não apenas dentro da igreja. E aí então o diabo ele vem e ele lança dúvida no nosso coração. Quem nunca teve dúvida aí do poder de Deus? Quem nunca duvidou, esse negócio de coronavírus, todo mundo vai morrer, todo mundo vai acabar com todo mundo. Todo mundo vai viver assim com distanciamento, é isso mesmo. Muita gente vai morrer. Eu ouço isso constantemente. Mas vem uma coisa na minha cabeça, que quando o povo estava lá no Egito, sofrendo com as pragas, né? O povo não, né? Os egípcios, aquela terra toda. Existia um lugar chamado Gósen, a terra de Gósen, onde estavam os hebreus. Ninguém era cometido dessas coisas. Faraó ficava mas por que lá eles têm água? E a água está suja de sangue? Por que lá não tem piolho? Aqui tem piolho, né? Por quê? Porque o povo estava debaixo de uma obediência. Havia obediência. Então, você quer colocar o seu eu no lugar? Entra debaixo da obediência da palavra. Leia a palavra. Estude a palavra. Porque o soldado, ele não coloca a armadura lá quando ele está na guerra, não. Ele veste a armadura antes de entrar na guerra. Muitas das vezes somos pegos de surpresa nessa situação. Às vezes o diabo pega a gente de surpresa numa situação, porque nós não estamos cingidos com a armadura de Deus, com a verdade, com o cinto da verdade, com a palavra, perseverando em oração. Aí, quando acontece uma manifestação demoníaca, alguma coisa, né Lia? Eu corro. A Lia sempre fala que ela vai correr. Eu corro. Não é correr. Eu sei que ela brinca desse jeito, mas eu sei que é guerreira. A gente não tem, espera um pouquinho que eu vou ali, que eu vou vestir a minha armadura para depois entrar nessa batalha aí. Não é assim. Nós temos que estar sempre prontos, sempre armados. E a única arma ofensiva que nós vamos ver nessa armadura é a palavra de Deus. Ela ofende, porque ela traz argumento, ela desfaz aquilo que o diabo está trazendo. Se ele vem com na nossa vida, trazendo dúvida, incredulidade, frustração, decepção. Decepcionei com a igreja. Eu me decepcionei com o ministério. Eu estou decepcionada que nada acontece. É porque está faltando palavra na nossa mente. Porque a batalha é na nossa mente. É aqui, e ela desce para o coração, nas emoções, na nossa mente. Então nós temos que estar sempre prontos e armados com a palavra de Deus. Porque quando Ele falar o para nós vamos falar das promessas do Senhor.
nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que Ele não vai deixar, agindo eu, quem impedirá? O Senhor agindo na nossa vida. Que Ele fala lá em Isaías que Ele tem a nossa vida, nosso nome escrito na palma de suas mãos. Como que Ele vai poder esquecer da gente? O pai e a mãe podem esquecer, mas o Senhor não esquece. Ele ainda fala, como que pode uma mãe que ainda está amamentando? Quem é mãe aí já amamentou sabe como que incomoda. Quando passa a hora da criança ser amamentada, né? Os seios ficam doloridos, dá até febre, né? Então, como que pode esquecer? Esqueci do menino lá no berço, tem que ir lá amamentar. Não, o próprio corpo da mãe já dá essa resposta. Então Deus fala, ainda que essa mãe, né, com esse quadro de amamentação, ela vem esquecer do filho que ainda mama, eu não vou me esquecer de você. Então, nesse momento é que nós temos que estar sempre armados com a palavra. Jesus, Ele estava naquela situação, era um homem, era humano. Ele estava com fome. Ele sabia que se ele encostasse, só de olhar para a pedra ia virar um pão, né? Uma rosca doce, bonita, maravilhosa, para ele poder comer ali. Mas Ele falou que nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão. Então ele cortou ali. Depois o diabo, no final, no decorrer do texto, vocês conhecem, outras coisas ele começou a colocar diante do diabo. Até mesmo, se você me adorar, né? Até nisso ele colocou no lugar de Deus. Então, o diabo, ele é ardiloso, ele é sutil e ele é sujo. Nós vamos, então, aqui conhecer, lembrar, que eu sei que essa palavra já foi ministrada no seu coração. Uma vez o Espírito Santo de Deus deseja, nessa manhã, te lembrar dessas peças que você precisa de estar sempre com elas em dia. Para quando começar a luta, quando começar o problema, quando o inimigo se levantar, você está com a armadura de Deus pronta. Porque, como eu disse, o soldado ele não espera chegar lá no meio da guerra para procurar a espada dele. Aonde que está a minha espada? Aonde que está a minha armadura? Pelo contrário, ele já entra armado para a guerra. E é assim que nós devemos ser. Então, a palavra, ela é o argumento espiritual ministrado no nosso coração, na nossa mente, para desfazer. Por isso que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E ele, para poder ele vai usar a nossa boca. Jesus, ele vai usar o nosso testemunho para desfazer aquilo que o diabo está tentando colocar no nosso coração, lá na nossa casa. Eu não sei quantos de vocês têm aí pessoas que não são crentes dentro de casa. Eu tenho. E é difícil. É muito difícil lidar, conviver com pessoas que não são crentes dentro da casa. Eu, graças a Deus, eu tenho o privilégio ainda de que eu moro num apartamento em cima, sozinha. Então, quando eu quero me refugiar, quando eu quero sair do ambiente, quando a casa está muito cheia, eu tenho um lugar para ficar. Mas eu fico pensando, meu Deus, tem dia que não tem lugar para ficar. Tem dia que você não tem lugar para orar. Isso daí são estratégias que o inimigo põe na nossa vida para que possamos, assim, acomodar, para que possamos viver de uma maneira medíocre da palavra de Deus. E isso, na hora da guerra, na hora da batalha, na hora da decepção, da luta, nós estamos enfraquecidos. Nós temos que nos fortalecer na força do Senhor, como Paulo falou para os Efésios. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não é na nossa força, mas é na força do poder do Senhor. Então nós precisamos de conhecer o Senhor. Precisamos de conhecer o nosso Senhor, a Deus. Amém? Então, nós sabemos, só você virando a página e voltando aí em Gálatas capítulo 5, que eu gostaria de ler com vocês. Nós sabemos que a nossa luta, como que é a batalha da nossa carne. Lá em Gálatas 5, capítulo 16 e 17, fala dessa luta que existe da carne com o espírito. Porque nós somos carnais, nós somos corpo, alma e espírito. Então existe uma luta do homem
né, do homem espiritual, o homem interior, o homem que é criado no espírito, com as obras da carne. E diz assim: digo, porém, andai no espírito, e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura sejais do vosso querer. Então existe uma luta no interior, uma luta nossa, uma batalha é travada. Então o que você alimentar é o que vai prevalecer. Se você alimenta o espírito vai ficar fortalecido. Então aqui ele fala assim: andai no espírito, e jamais satisfareis a concupiscência, quer dizer, o desejo incontrolável da carne. É difícil, mas quando nós começamos a andar no Espírito, lembra que Jesus foi conduzido pelo Espírito, e ele estava cheio do Espírito, ele deixou esse modelo aí para a gente. E aqui Paulo fala para os Gálatas, né? Olha, anda no Espírito, e jamais vocês vão fazer a vontade da carne. Às vezes a gente sabe que a nossa carne está pedindo alguma coisa, porque a carne ela não se converteu. O que se converteu é o Espírito, nós sabemos disso. Então é uma luta constante. A carne não quer orar, a carne não quer ler a Bíblia. A carne, quando levanta de madrugada, perdeu o sono de madrugada, você vai direto para o celular. Você vai ver Facebook, você vai ver Instagram, você vai ver outras coisas. Mas você não está atinando que é para você orar. Perder o sono não é insônia, é para você orar. Então nós temos que... O que é andar no Espírito? É isso, é andar orando o tempo todo ligado no trono de Deus. E assim jamais vamos satisfazer a vontade da carne. É assim, quando o diabo fala: ai, você está passando por isso? Leva isso no escondido. Ah, lá na sua casa não tem? Ai, eu estou de bobeira aqui, ó, leva para você. Quando você está lá na loja passando, né, alguma coisa, passa pela cabeça de levar, porque fulano levou alguma coisa. Por quê? Porque está acostumado às obras da carne. Está acostumado a ser levado da maneira como eu quero, como a vontade da carne quer. Então, como a gente faz sossegar a nossa carne? Orando no Espírito, orando o tempo todo, buscando, lendo a palavra. Amém? Então lá em Gálatas, Paulo fala sobre isso, que o homem, quando ele é criado no Espírito, ele automaticamente ele vai buscar as coisas espirituais, ele vai buscar a palavra. E continuando aqui sobre a armadura de Deus, em Efésios no capítulo 6, 14, vem falando: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo a couraça da justiça. Uma coisa é cingir, outra coisa é vestir. Não sei se ali está a mesma coisa. Estai, pois, firmes, tendo cingido os lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. São duas peças aqui. Uma coisa é cingir, uma coisa é vestir. Uma coisa você veste. O cingir é quando você põe por cima. Quando você põe um chale chique, né? Quando você joga alguma coisa por cima, cingindo. E aqui está falando do cinto. O cinto, ele prende a roupa, não é assim? O cinto, ele segura a armadura. E o cinto, ele é a verdade. O que vai te dar segurança, o que vai te dar firmeza na hora de andar, na hora de caminhar, na luta do dia a dia, nas dificuldades, é a verdade. É a verdade. Abre lá, coloca lá para mim, Salmo 86, versículo 11. Salmo versículo 6, versículo 11. Achou? Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, de todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Espera aí, a minha versão está diferente. Salmo 11. Salmo 86. Isso. Isso. Aleluia. Amém.
Salmo 86 ali tá diferente, essa versão ali, eu não sei porquê. Salmo 86, versículo 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o seu nome. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Acho que alguma coisa está errada ali, né? Dispõe o coração. No momento da luta, da dificuldade. Lá é o 10. Não, o meu é o 11. O seu também, Cida? Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Temos que aprender a andar no caminho do Senhor. Isso é uma oração que nós devemos fazer antes de colocar o pé no chão, quando nós levantarmos. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para temer o seu nome. Disposição para temer o nome do Senhor, para respeitar o nome do Senhor, para dar testemunho do nome do Senhor em qualquer lugar aonde estejamos. Dispõe-me o coração. Então, a verdade. Ensina-me, Senhor, e andarei na tua verdade. Então, a verdade do Senhor, ela vem cingindo a nossa vida, cingindo, ornando todo o nosso ser. Essa verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus, porque ela não mente. E ela não volta para trás vazia, mas antes ela cumpre o que apraz o coração do Senhor. Amém? A couraça da justiça, nós somos transformados à medida, aí vestiu a couraça. Nós somos transformados à medida que nós somos tratados pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 8:1 fala: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. O inimigo ele vai levantar, mas não há nada que te condene, porque você está firmado em Cristo Jesus. Isso daí é a couraça da justiça, ela protege, é a justiça de Deus e não a justiça humana. Em Efésios capítulo 5, no versículo 8, vamos voltar lá para Efésios, capítulo 5, no versículo 8, deixa eu achar ele aqui, está aí? Pois outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Isso é justiça. No passado, o que é justiça? Foi a cruz ela é a justiça. O sangue derramado de Jesus na minha vida, na sua vida, é justiça. Então no passado nós éramos trevas, mas agora nós somos luz, porque a luz de Jesus entrou na nossa vida. Então nós somos luz. Andai como filhos da luz. Então nós temos que andar. Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Então nós somos filhos de Deus. Então, filhos da luz. Nós não temos que andar agora titubeando aqui e lá. Antes, essa coisinha de estimação aqui ainda está. Não tem nada a ver. Não sei. O diabo, ele não brinca em serviço. E todas as armadilhas dele vêm na hora certa, no momento certo, e de uma maneira que não tem nada a ver. Nós temos que observar essas coisas. Então, os nossos atos devem refletir a fé que nós temos em Cristo Jesus. Os nossos atos de justiça devem refletir a bondade de Deus. Muitas das vezes, no momento de ira, de revolta, né? Você foi injustiçado, você está sendo condenado por uma coisa, caluniado, alguma coisa que você não fez e você estão te acusando. Então, quando o diabo vem com acusação, quando o diabo vem com coisas na nossa vida, nós devemos refletir a bondade de Deus. Devemos refletir como que Deus agiria nessa situação. Senhor, me ensina a agir nessa maneira. Como que eu devo agir nessa situação? Tira isso do meu coração. Nós devemos orar ao Senhor e pedir: Senhor, coloca a bondade do Senhor no meu coração, para que eu não haja de uma maneira carnal, de uma maneira humana, como eu estava lá nas trevas. Então, a bondade de Deus, ela tem que refletir na nossa vida. E no versículo 15 de Efésios 6:15,
Diz lá a palavra do Senhor: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Nós precisamos, no momento da guerra, da batalha, nós temos que observar o terreno que nós vamos pisar. No momento da batalha, o soldado, ele vê, né, a estratégia dele de guerra é onde que ele vai pisar, para ele não pisar em terreno escorregadio. E numa linguagem espiritual, esse terreno, nós temos que saber o momento certo de entrar na batalha. Calçados com o evangelho da paz. No momento da batalha, da tribulação, no momento da tristeza, da angústia, da decepção, nós temos que saber o momento certo, que terreno que você vai entrar. Com segurança. Os calçados têm que estar firmes nos pés. Você tem que estar seguro, aonde que você tem que entrar com segurança naquela batalha, naquele terreno. Você não pode entrar meio que esquivando, escondido atrás das pessoas, escondido atrás de líderes, escondido. A batalha é sua, você que vai batalhar, você que vai guerrear. E existem terrenos na nossa alma que nós temos que batalhar e temos que estar firmes para batalhar contra aquelas forças, aquelas coisas que o diabo está lançando nas nossas emoções. Por isso que a batalha ela é na mente. Se fosse algo de corpo a corpo, seria talvez até mais fácil. Mas não é. Às vezes a nossa luta é contra nós mesmos, contra o nosso eu, contra a nossa vontade. E às vezes a carne, a vontade está querendo entrar em terrenos escorregadios. Que se a nossa vida espiritual tiver escorregadia, não tiver muito firme com a palavra, com a verdade, quando nós entramos nessa área, nós vamos cair, nós vamos dar lugar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A gente vai dar lugar ao diabo. E Tiago 4,7 fala: resistir, não dê lugar ao diabo. Resistir e ele vai fugir de você. Né? Então, calçando sempre o evangelho é a boa nova, o evangelho é a notícia boa, é a notícia da promessa, e isso tem que estar ativado, tem que estar bem ativado na nossa mente. Então, na guerra nós precisamos de estar equilibrados, ter equilíbrio espiritual. E uma pessoa equilibrada espiritualmente, ela é madura espiritualmente. Ela tem a palavra na mente, no coração. Ela está perseverando o tempo todo. Ela está estudando, ela está lendo, ela está orando. E ela está perseverando em oração. Por isso que Jesus, em nenhum momento, ele bateu papo com o inimigo lá no deserto. Ficou lá na hora que estava finalizando o seu jejum lá, finalizando o seu tempo lá no deserto. O diabo, ele soube o momento certo de chegar, no momento da fraqueza. Mas só que ele se deu mal. A investida dele foi frustrada, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Né? Ele era homem, mas ele estava cheio do Espírito Santo. E deixou esse exemplo para nós também. Nós precisamos estar cheios, plenos do Espírito Santo de Deus. Quando o homem que é criado em Deus, recriado em Deus, o homem, o ser espiritual, ele precisa de estar equilibrado. Para a gente ter um discernimento de nós. Senhor, me dê discernimento nessa área da minha vida. Eu preciso de discernimento nessa área. Essa área da minha vida ainda ela está com terreno bem escorregadios, ainda tem brechas aqui, Senhor. Eu preciso de fechar essas brechas com teu sangue, Senhor. Senhor, eu preciso que essa área da minha vida esteja equilibrada e ela não está. A área financeira, a área dos relacionamentos com as pessoas. A pessoa às vezes é bipolar, ela é ânimo dobro, hoje ela está bem, amanhã ela não está, ela está trunfada, ela está de bico. Precisa de equilíbrio. Precisa de estar calçada com firmeza. Ser firme no evangelho. Não é porque está lá na sua casa que só você é crente, ou você ou um ou dois é crente, o resto não é, e você às vezes se vê também ali naquelas brincadeiras, naquelas conversações, naquelas coisas, e às vezes até fazendo chacota com o nome de Deus. Graças a Deus não é isso que acontece no nosso meio, na minha casa.
Mas se a gente lá no trabalho, se a gente bobear, a gente ouve pessoas rindo, ridicularizando o nome de Jesus, e a gente não dá testemunho, a palavra não é firme. Precisamos ser firmes com a palavra de Deus. Aonde a gente chegar, realmente as pessoas têm que ficar com vergonha de contar uma piada imoral. Nós temos que chegar no ambiente e falar, chegou a crente. Amém, glória a Deus. Né? E ser amigo dessas pessoas. Alcançar o coração dessas pessoas. Com firmeza, mas com brandura também. Com carinho. Mas nunca escorregando. Nunca dando aquele sorrisinho amarelo. Né? Com aquelas piadas, com aquelas coisas. Um dia desses, o plantão estava difícil. E a minha companheira, faz dupla, né? E ela sabe que eu sou crente. E ela, você já orou por mim hoje? Porque eu sempre oro no período das 3 horas da tarde. Todos os dias, 3 horas da tarde, eu estou orando. Falei, já orei por você. E às vezes, quando alguma coisa está puxada lá, a Suzy não orou hoje. Eu falei assim, orei sim, senhora. Orei, mas é para você também vigiar. Você também conhece a palavra. Porque eu estou pregando para você, eu falo com você. Aí é verdade. Então vamos orar. Está puxado, está pesado. Tem muita coisa para fazer. A gente não vai, com o nosso plantão, esse paciente não vai morrer, não. Não vai ser com a gente que a gente vai perder ele. E vamos lutar, e vamos buscar. E ela me vê, muitas das vezes, eu vou ali. Eu vou orar. Senhor, está puxado, está pesado, Senhor. Senhor, traz conforto nessa cama aqui. Uma moça estava com uma situação muito difícil. Desde o dia que ela entrou lá, eu falei assim, essa moça é crente. Uma paciente. E ela estava muito triste, chorando. O marido dela do lado dela. E eu fui aferir os sinais vitais dela. E ela falou, será que vai dar certo? Já é a 3ª vez que eu passo por esse procedimento. Aí saiu assim. Falei assim, entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Descansa no Senhor. Aí o marido dela falou assim, você vai orar por ela. Ora por ela. Você é crente, não? É ele que falou, desde a hora que eu... E eu também, desde a hora que eu vi a moça, eu falei, aquela moça é crente. E ele falou, desde a hora que você passou no corredor, eu falei, essa moça é crente. Ele falando para mim. Eu falei, vamos orar. Eu impus a mão, eu fechei a porta do quarto para ninguém ver. Impus a mão na paciente lá e eu falei, Senhor, em nome de Jesus, toma essa vida nas tuas mãos, Senhor. Coloca paz no coração dela. Ela está aflita, ela é serva do Senhor, mas ela está aflita. Não permita, Senhor, que ela fique desestruturada. Ativa a memória dela com a sua palavra. E aquela mulher começou a citar versículos naquela hora. E eu falei assim, pronto, agora sim. Traz a sua memória, deixa a sua memória lembrar as coisas de Deus. Se você sair curada, Deus é Deus. Se não for, Deus é Deus também. Mas pelo menos você vai ter experiências com Ele. E depois ela deixou um recado para mim no próximo plantão, que deu tudo certo. Que o médico falou que foi um sucesso. E ela deixou um abraço, um beijo, um bilhetinho lá para a gente no nosso setor. Aí a minha amiga fala, você orou? Você orou? Eu falei, orei sim. Por que você sabe que eu orei? Porque a sua cara está diferente. Você saiu de lá diferente. Então, quando nós estamos em contato com as coisas de Deus, o brilho, a alegria do Senhor, que é a nossa força, ela se manifesta também. Então, nós não devemos titubear. Nós não devemos ter medo. Haverá um tempo em que nós não vamos ter essa liberdade que nós temos aqui. Haverá dias que nós vamos ter que cada um ficar na casa. Já começou, né? Há um tempo atrás tivemos lives, acompanhando culto de lives, né? E hoje nós estamos, e já está agora começando uma nova onda de coronavírus. Tinha sido fechado o setor do coronavírus lá no hospital, já está aberto novamente. E já tem notícia de que os graves estão chegando lá. Não está totalmente cheio, mas tem alguns casos. Os outros que não são graves já estão nas suas casas, escondidos lá em quarentena. Então isso daí já é uma maneira, uma forma do diabo ceifar a igreja, minar o nosso campo espiritual.
Por isso nós precisamos estar como Jesus entrou naquele deserto. O deserto é lugar de dificuldade, lugar de escassez, mas também é lugar de ministração, é lugar de a gente ver a glória de Deus agir na nossa vida. Precisamos estar equilibrados com o evangelho da paz, com segurança. 1 de Pedro, capítulo 3, 15. 1 Pedro, capítulo 3, 15, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. As pessoas vão pedir razão da sua fé. As pessoas vão pedir uma explicação da sua vida, da sua conduta. No meio da escassez, no meio da dificuldade, você ter fé que o Senhor vai multiplicar. Lembra daquela viúva da botija de azeite? Que ela só tinha aquele tiquinho. Ela só tinha um tiquinho de azeite lá numa vasilha. E o que aconteceu com aquela mulher? Ela olhou para aquele homem de Deus. Ela viu que ele era um homem de Deus. E no coração dela subiu aquela certeza de que o que ele falasse para ela seria o que ela iria obedecer. Antes, santifica ao Senhor no seu coração. Que não tenha outros ídolos no seu coração a não ser o Senhor. Que não seja o seu trabalho, que não seja filho, que não seja esposo, que não seja uma casa que você tem que manter o tempo todo limpa. Que não seja isso o ídolo do seu coração, mas seja o Senhor. Santifica isso no seu coração. A santidade do Senhor na sua vida. Viva em santificação, porque você vai alcançar a santidade de Deus. Quando eu começo a caminhar em consagração ao Senhor, o Senhor, Ele me santifica. E o senhorio dEle vem no meu ser. Vem sobre a minha vida. Aí o meu eu fica lá no lugarzinho dEle. E no meu coração quem governa é o Senhor. Porque quando Ele governa com o seu Espírito Santo a nossa vida, nós somos conduzidos a toda essa armadura de Deus. E somos blindados pelo Senhor contra os ataques do diabo. Né? Então, se Jesus controlar os nossos pensamentos, as nossas emoções, nós não seremos abalados pelo aquilo que o diabo está tentando investir na nossa vida. E o escudo da fé. O escudo da fé. O escudo ele tem que ser tão grande quanto a nossa necessidade. Ele precisa de nos cobrir. Senhor, eu sou tão pequena, a minha fé está tão... Nós podemos pedir ao Senhor, Senhor, aumenta a nossa fé. Jesus falou que se você tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, você vai fazer coisas grandes. Então imagina, se a fé que você tem não é no seu eu, na sua capacidade de fazer, de acontecer, mas a fé em Jesus, coisas maiores Jesus falou que nós faríamos, né? Lá em Romanos capítulo 10, no versículo 17. Romanos capítulo 10, no versículo 17. Assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. Aqui está, logo a fé é pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Cristo. A palavra de Cristo. Nós precisamos de ouvir a palavra. O que você tem escutado nesses últimos dias? Né? Às vezes, é como todo mundo, onde você vai, tem uma pessoa com fone de ouvido. Né? No trabalho, no ônibus, na rua. O que está colocando aqui para dentro? O ouvir. Ouvir é diferente de escutar. Às vezes você não escutei bem, mas o ouvir, você ouve. Apocalipse capítulo 3 fala, né? Quem tem ouvidos para ouvir, para obedecer, ouça o que o Espírito está dizendo. A igreja. Quem tem ouvidos para ouvir. Então nós devemos pedir, Senhor, tira os tampões espirituais dos meus ouvidos. Tira essas coisas do meu ouvido.
Tenho escutado, tenho ouvido muitas coisas, Senhor, que não são do Senhor. Que não é a palavra do Senhor. Que não é o louvor que mexe aí com os céus e traz paz no meu coração. O que nós temos escutado? O que nós temos ouvido, né? Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo. Porque quando nós ouvimos, nós vamos obedecer o Senhor. Conduzidos pelo Espírito Santo, ensinados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Quando você ouve, você não tem outra alternativa a não ser obedecer. É obedecer ou obedecer. Mas se você não está cheio do Espírito Santo de Deus, não é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, você vai, não é bem assim, não é desse jeito. Ele está interpretando a palavra do jeito dele, eu interpreto do meu jeito. A palavra é uma só, o Espírito é um só, e ele testifica no nosso coração. Amém? E penúltimo, o capacete da salvação. Romanos capítulo 6, no versículo 17. Tomai também o capacete da salvação, e depois também a espada do Espírito. O capacete da salvação. O capacete, ele é colocado na cabeça, né? Para proteger. Proteger o quê? A mente. Porque a batalha é na mente. Tomai o capacete da salvação. A nossa mente precisa de estar sendo controlada, levada pela palavra de Deus, instruída pela palavra do Senhor, porque no momento certo Ele vai te instruir nos pensamentos, quando vierem pensamentos de derrota, pensamentos de tristeza, quando vier o medo, quando vier o receio. Então é na mente, o capacete vai proteger a mente. A palavra de Deus fala que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos, são mais altos. Então nós temos que buscar ter a mente do Senhor. O capacete protege os ouvidos, o capacete também protege a visão, protege os olhos, né? O que os nossos olhos têm visto? Então o capacete, ele vem para proteger toda essa área. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. Em que nós temos colocado os nossos olhos? Como que nós temos enxergado as coisas? Como que você tem enxergado a palavra de Deus, visto a palavra de Deus? Senhor, essa palavra aqui, às vezes você até pula aquele versículo, porque você sabe que aquele dali está te cobrando uma obediência, e você está difícil de obedecer aquele lugar. É um terreno escorregadio na sua alma. Então o capacete, ele traz essa proteção no meio da luta, né? O diabo, ele não pode nos atingir. Se você segue a Jesus, se você obedece o Senhor, se você segue os caminhos do Senhor, Ele vai te livrar. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele vai descansar. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro, o caçador lá de passarinho, ele colocava uma cola, né? Já ouvimos essa ilustração, uma cola no galho. O passarinho vinha com a sua patinha, com o seu pezinho, e pousava ali naquela cola, naquele galho. Aí ele queria voar, ele não conseguia. E ele colocava às vezes uma asinha para poder tentar sair. A asa estava colada. Tentava com a outra asa, estava colada também. Ia com o bico, estava tudo colado. É assim também, o diabo faz isso. O laço do passarinheiro é isso. Quando nós tentamos sair por nossas próprias forças, com os nossos próprios meios, cada vez mais a gente vai estar atolado. Ele te livrará do laço do passarinheiro, e sobre suas penas estará seguro, né? E por último, vamos ler antes do capacete, Salmo 140, no versículo 7. Eu gosto desse versículo. Salmo 140, por isso que eu coloquei ele aqui. 140, versículo 7. Deixa eu ver se está igual. Não é isso não. Ó Senhor, força da minha salvação,
Tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. É, mais ou menos isso. Ó Senhor, força da minha salvação. Tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. A guerra é na cabeça, é na mente. A nossa luta é na mente. Nós precisamos estar com a nossa mente arraigada na palavra do Senhor. E por último, queridos, a espada do Espírito. A espada, ela é a espada do Espírito, que é volto novamente, a palavra. Hebreus capítulo 4, 12, 13, pode colocar aí? Hebreus 12, só para a gente estar finalizando. A palavra, ela é uma arma ofensiva e ela separa o falso do verdadeiro. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, né? de 2 cortes. E penetra até a divisão de alma e espírito, de juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu acho isso muito profundo, porque quando eu tenho a palavra arraigada na minha mente, igual eu falei para aquela paciente lá, traz à memória o que pode te dar esperança, que é a palavra de Deus. E ela começou a citar versículos da palavra de Deus. Então, ela é apta para trazer discernimento ao pensamento. Epa, esse pensamento não é do Senhor. Esse pensamento é do inferno. Então, quando eu tenho a palavra de Deus na mente, eu vou ter o discernimento do que está acontecendo nas minhas emoções. Porque ela penetra até a divisão de alma e espírito. A alma está lá brigando, né? A carne está lá querendo as coisas, as emoções, os sentimentos, né? A vontade está lá brigando. Mas o espírito, ele está vivificado em Cristo Jesus. Então, a palavra de Deus, ela traz uma divisão entre alma e espírito. Sossega, por isso Davi falou, por que você está abatida, minha alma? Sossega, porque eu ainda vou louvar o Senhor, né? Lembra disso, Davi? Falando, por que estás abatido? Porque se está agitada aí dentro de mim. Então, a palavra de Deus, ela traz discernimento, equilíbrio nas nossas emoções. Minha emoção, você fica quieta aí. Você sossega. O Senhor vai trazer paz no meu coração. Não é assim não, não é você que dita não. Então, a palavra de Deus, ela é dada pelo Espírito, à medida que Ele age no nosso coração, né? Com a verdade, com o Espírito da verdade, com fé. E a palavra, ela enche o nosso coração e a nossa mente. Daí nós estamos capacitados para a batalha, para guerrear. E aí, os planos do inimigo serão frustrados todas as vezes que ele vier nos atacar. Amém? Que o Espírito Santo de Deus, ele te conduza nesse entendimento, nesse raciocínio. Raciocine a palavra de Deus. Pensa a palavra de Deus. E aplica ela nas áreas da sua vida. Peça ao Senhor a armadura dele em todas as áreas da sua vida. Peça o equilíbrio. Peça a Ele o discernimento espiritual. E peça a Ele principalmente que haja paz no seu coração. Que o seu coração não venha titubear. Amém? Que o Espírito Santo de Deus te abençoe. Que Ele venha ministrar nessa semana. Tudo que vier a acontecer, como sendo o primeiro dia da semana hoje. Que o Senhor venha ministrar no seu coração a palavra o tempo todo. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor nesse momento. Deixa eu beber um bocadinho dessa água do pastor aqui. Vamos orar ao Senhor? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Enquanto eu estava orando lá em casa, o Senhor começou a ministrar isso no meu coração. E eu falei, Senhor, eu preciso disso. Eu preciso dessa armadura. E eu compartilho, eu divido com vocês, se você também precisa dessa armadura. Se algumas peças estão de lado, peça ao Senhor para colocar isso no seu coração nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu me apresento diante do trono da graça do Senhor. Oh Deus, e eu peço ao Senhor que o Senhor venha complementar
a palavra do Senhor no coração de cada um que entrou aqui. Senhor, que o Espírito Santo do Senhor venha com a verdade, venha com a palavra, Senhor, ministrando, Senhor, corpo, alma e espírito, Senhor, de cada um. Revista essa igreja da tua armadura, Senhor. Revista, Senhor, no Espírito, que cada um seja conduzido no Espírito, levado no Espírito, Senhor, cheios do teu Santo Espírito, Pai. E depois de passar por todas as dificuldades, permanecer inabalável. Senhor, em nome de Jesus, que nesta manhã o Espírito Santo do Senhor possa estar movendo os céus sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre a nossa vida, Senhor. Entra com provisão espiritual, Senhor, em cada área da nossa vida. Que o teu sangue possa estar lavando, Senhor, possa estar selando, Senhor, cada área. E que possamos permanecer, Senhor, firmes na tua palavra. E irredutível, Senhor. Que nós não venhamos recuar, Pai. Antes que venhamos avançar, que nós não venhamos ser intimidados pelos ataques do diabo. Antes, Senhor, que nós venhamos intimidar, Senhor, todo o ataque do inimigo. Senhor, nós nos entregamos nas tuas mãos. Nós consagramos todo o nosso ser nas tuas mãos. Consagramos a nossa vida ao Senhor. E que possamos ser cada dia mais obedientes pelos próximos dias que virão. Oh Deus, nós não sabemos como que vai ser, mas o Senhor sabe. Capacita a sua igreja a andar, oh Deus, debaixo da tua promessa, em nome de Jesus. Amém.